Oi, eu sou a Raquel e nesse vídeo eu vou falar de dois algoritmos de ordenação, que são o merge-sort e o shell-sort. Começando pelo merge-sort, ele é um algoritmo de ordenação que consiste em separar uma lista em dados menores e depois uni-los novamente ordenando-os. Então, primeiro, esse algoritmo divide uma lista ao meio e vai dividindo essa lista que foi gerada ao meio também, até que só reste um único elemento na lista. E aí, depois disso, ele vai unindo, fazendo comparações para ordenar, e depois une eles em uma única lista. Por exemplo, usando esse vetor aqui como de elementos. Primeiro, ele divide essa lista ao meio, transformando em duas listas de 4 elementos, depois divide essas duas listas, que dão origem a 4 listas de 2 elementos, depois divide, dando origem a 8 listas de um elemento. Como chegou a um elemento, não tem mais como dividir, ele vai fazer agora o merge, né? Vai unir. Então, ele vai realizar algumas comparações, começando por essas listas aqui, que são as menores. Compara 4 com 7, 4 é menor que 7, sim, então não precisa trocar eles de posição. Depois, 2 e 6 também está ordenado, não precisa trocar eles de posição. E isso vai resultar em duas listas ordenadas, 4 e 7 e 2 e 6. Depois, do outro lado da lista, compara 4 e 1. 4 é menor que 1? Não, 4 é maior, então precisa trocar ele de posição. Mesmo caso, 3 e 8. 3 e 8, ou melhor, 8 e 3. 8 é menor que 3? Não, 3 é menor, então troca ele de posição. Vai gerar duas listas ordenadas, 1 e 4 e 3 e 8. Agora, o algoritmo vai realizar mais comparações para ordenar. Ele compara o primeiro elemento da primeira lista e o primeiro elemento da segunda lista. 4 é menor que 2? Não, 4 é maior, então ele vai precisar trocar. Depois, 7 é menor que 6? Não, 7 é maior, então também precisa trocar. Que vai resultar em uma lista com 4 elementos ordenados, 2, 4, 6 e 7. Depois, do outro lado da lista, 1 e 4 já está ordenado e 3 e 8 também já está ordenado, então ele não vai precisar fazer nenhuma troca. Vai dar origem a uma lista com 4 elementos ordenados, 1, 3, 4 e 8. Depois, ele vai precisar fazer o mesmo processo, né? Com essas duas listas. Compara o primeiro elemento da primeira lista e o primeiro elemento da segunda lista. 2 é menor que 1? Não. Então, vai precisar trocar. Colocar um primeiro e depois 2 e assim até que a lista toda esteja ordenada. Esse processo vai resultar nesse vetor ordenado 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7 e 8. Quanto à complexidade, basta a gente se atentar a uma coisa. Quando o algoritmo vai dividindo as sublistas, ele sempre vai dividindo pela metade. Então, isso tem um posto log n. Quando é para unir, ele faz n comparações antes de unir. Então, a gente conclui que a complexidade desse algoritmo é O de n log n. Agora, partindo para o shell-sort, é um algoritmo de ordenação que foi criado por Donald Lewis Shell em 1959. E ele é um refinamento do método de ordenação por inserção, do insertion sort. Só que, enquanto o método de inserção troca apenas os elementos que estão vizinhos, o shell-sort pode trocar elementos distantes um do outro. Os itens são separados por H posições e são agrupados e ordenados. Esse H representa o salto e o valor de H é decrementado até que atinja o valor 1, porque aí quando chegar no valor 1, ele vai corresponder ao algoritmo de inserção. Usando esse vetor aqui como exemplo, o salto é 2, então o que é que o algoritmo vai fazer? Vai pegar o elemento que está na primeira posição, no caso é 8, e vai dar 2 saltos e comparar com o elemento depois desses 2 saltos. Aqui, começo. 1, 2. 8 é menor que 12? Sim, então ele não vai realizar nenhuma troca. Depois, o elemento da segunda posição. 19, 2 saltos. 19 é menor que 43, então ele também não realiza nenhuma troca. Depois, o elemento da terceira posição. 2 saltos. 12 é menor que 45? Sim, então ele também não realiza nenhuma troca. Depois, o elemento da quarta posição. 43, 2 saltos.
43 é menor que 56? Sim, então ele também não realiza nenhuma troca. 45, 2 saltos. 45 é menor que 95? Sim, então ele não realiza nenhuma troca também. 56, 2 saltos. 56 é menor que 67? É menor. Chegamos ao final do vetor e não foi preciso fazer nenhuma troca. Então, o H vai ser dividido pela metade e agora o salto vai valer 1, que aqui nesse momento ele já corresponde ao insertion sort. E aí ele vai comparar com os elementos vizinhos. Começando a posição 1, 8 é menor que 19? Sim, não realiza nenhuma comparação. Na segunda posição, 19 menor que 12? Não, 19 é maior, então ele troca 12 e 19. Aí, aqui a gente observa que a maior parte do vetor já está ordenada e ele só vai precisar realizar uma troca aqui no final. Quando chegar ao 95, ele vai comparar 95 é menor que 67? Não, 95 é maior. Então, ele realiza a troca e o vetor está ordenado. Quanto à complexidade desse algoritmo, é um pouco difícil determinar a complexidade, mas ele é eficiente para pequenos conjuntos de dados. Algumas fontes apontam que a complexidade dele é de O de n ao quadrado e que ele é um dos melhores algoritmos de ordem quadrática. Agora, partindo para a implementação desses algoritmos, começando com o merge sort. Então, o merge sort ele tem 3 funções. Essa merge sort, que já retorna a lista ordenada, essa função divisão e essa função combinação. Nessa função divisão, primeiro são criadas duas listas vazias, a lista 1 e a lista 2. Por quê? Porque primeiro o algoritmo divide a lista, o vetor que está sendo passado como parâmetro, em 2. Então, a lista 1 vai receber a primeira parte desse vetor que foi dividido e a lista 2 vai receber a segunda parte. Depois, ele vai verificar se o tamanho da lista é maior que 1. Porque se o tamanho da lista for menor que 1, não tem mais nada para dividir, porque a lista já chegou ao limite total de divisões, só tem um elemento na lista. Se não, ele vai verificar o meio, né? Que vai ser o tamanho da lista dividido uma divisão inteira por 2. Aí vai armazenar a primeira parte da lista, aqui está usando recursividade, de 0 para o meio, a primeira parte da lista, né? Do início até o meio, e a segunda parte da lista, a lista 2, que vai ser do meio até o final. Aí ele vai retornar a combinação da lista 1 e da lista 2. Só que, o que é essa função de combinação? Basicamente, ela vai comparar o elemento da primeira lista, o primeiro elemento da primeira lista com o primeiro elemento da segunda lista. E vai verificar quem é menor e vai ordenar. Aí vai pegar o menor elemento e vai colocar na lista. Vai ordenando ele assim. Do menor elemento para o maior elemento. Aí, depois disso, a gente tem esse laço for, que tem esse C, que vai até a soma do tamanho das duas listas. E aí, ele também tem esses índices I e J. Esse índice I vai estar relacionado com a primeira parte da lista e o J com a segunda parte da lista, lista 1 e lista 2. Aí, ele vai verificar assim, se o I for igual ao tamanho da lista 1, se o I for igual ao tamanho da lista 1, ele significa que eu já usei todos os elementos da lista. Aí eu já posso usar os elementos da lista 2. Aí eu vou incrementar 1 ao índice J. Se não, se o J for igual ao tamanho da lista 2, significa que o J já chegou no final, significa que eu já peguei todos os elementos da lista 2. Então eu vou adicionar os elementos da lista 1 e vou incrementar 1 ao índice I. Se não, eu vou comparar o elemento I da lista 1 e o elemento J da lista 2 e vou incrementar 1 ao índice. Se não, eu vou pegar o elemento da lista 2 e vou incrementar 1 ao índice J. E depois eu vou retornar a lista. Quando eu fizer isso, o algoritmo já vai ter tudo pronto e já vou poder usar ele. Aplicando ele nesse vetor aqui desordenado, quando eu chamo merge sort, ele já me retorna a lista toda ordenada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Já o shell sort, ele recebe como parâmetro
dessa função um vetor desordenado e o n que corresponde ao tamanho da lista. Esse h é o salto e inicialmente ele vai ser o tamanho da lista, uma divisão inteira por 2. Então, ele vai executar esses passos até que o valor de h se torne menor que 0. Ele vai iterar a lista ele vai iterando a lista usando o salto, né? E armazena o elemento da lista numa variável temporária. Aí ele compara os elementos que estão no intervalo de h, e se necessário ele troca eles de posição. Depois disso, o valor de h vai sendo atualizado até que a lista esteja totalmente ordenada. Eu tenho esse vetor aqui que está desordenado, 34, 12, 27, 13, 15, 2 e 23, o n que é o tamanho do vetor, e eu chamo o shell sort, vetor e n. Quando eu printo o vetor, ele já me retorna a lista totalmente ordenada. Então é isso, eu finalizo esse vídeo por aqui.